Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Alegria juntos nessa terça-feira, gente. Hoje já é dia 16 de maio. Caminhamos neste caminho lindo em preparação para a festa, uma grande festa da nossa igreja que é Pentecostes. Estamos hoje na liturgia de hoje, nas leituras, na leitura, né? No Salmo, a igreja nos conduzindo para este grande acontecimento da nossa igreja, a vinda, a revelação do Espírito Santo. Bom dia, Lu, bom dia, Cris, bom dia, Gi, bom dia, povo amado, Edilane, a Leandra, minha irmã, Tati Ferreira, Tati de São Mateus, Deus abençoe. Alexandra, e Manaus já acordou, meu Deus do céu. Bom dia, meus irmãos da comunidade Mariana Resgate. Bom dia, Jaciara. Bom dia, Maria Beatriz. Quanta gente de Deus aqui, meu Deus, que coisa linda. Bom dia, Neguinha. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Bom dia, Lisa. Bom dia, Claudinha. Espero que esteja tudo bem. Rose Andrade, aquele abraço, minha irmã Fernanda Cruz, essa mulher de Deus, essa mulher abençoada, o nome já diz, né? Fernanda Cruz, tá sempre unida à vontade de Deus, coisa maravilhosa. Ariela, minha irmã, que bênção. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aí preparando o nosso coração, então, né? Com a liturgia da palavra de Deus, aprendendo um pouco com a palavra de Deus, este caminho de preparação para algo maravilhoso que vai acontecer. A igreja, então, está nos preparando para uma festa que se chama a Festa de Pentecostes. A igreja, então, ela traz nas leituras, nos salmos, na introdução, ela traz tudo para quê? Para que eu e você entenda que o que aconteceu não foi uma coisinha qualquer. O que aconteceu foi uma revelação na terra do Espírito Santo de Deus, que é Deus, né? É o nosso Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do mesmo jeito que nós nos preparamos, né, para o nascimento de Jesus, depois a gente se prepara para aquilo que Jesus fez por nós, que foi a nossa salvação, nós também nos preparamos para esta revelação, que é o Espírito Santo. Do mesmo jeito que às vezes você se prepara para um grande evento, uma viagem especial, né? Talvez você prepara para receber uma visita, você prepara para uma formatura, você prepara para um casamento, você se prepara para algo. A igreja também quer preparar os seus fiéis para algo que está além deste tempo, deste mundo, que é a vinda do Espírito Santo. Abra suas mãos assim comigo, num ato de fé, ó, faz assim com as suas mãos, num ato de fé e fala: eu quero receber o Espírito Santo na minha vida. Abra suas mãos e declare isso. Eu desejo receber o Espírito Santo na minha vida. Mediante a tudo que a igreja tem nos preparado, eu quero hoje, de coração aberto, ter o Espírito Santo no meu coração. Amém? Aleluia, gente! Bendito seja o Senhor que nos uniu nesta manhã maravilhosa. Quero aproveitar, convidar você a rezar comigo. A gente já está indo para a oração da manhã, mas hoje eu já rezei, eu quero rezar com vocês de novo, porque rezar nunca é demais, né? Página 62 do Direcionamento Espiritual tem uma oração maravilhosa, que eu sempre rezo ela, bem dizer, quase todos os dias. Essa oração é a oração de São Patrício, que vem falar sobre, página 62, né? A oração da manhã, invocando a presença de Deus, do Deus Trino, sobre nós. Nós que somos apaixonados pelo Senhor, né? E eu acredito que aqui só tem apaixonados e apaixonadas pelo Senhor, por isso toda manhã nós nos buscamos a Ele. E ontem eu recebi um vídeo muito interessante. Eu recebi um vídeo de um médico. E esse médico, ele trata pacientes com câncer. A especialidade dele é tratar pacientes que estão do começo até a fase terminal do câncer. E esse médico, ele tem uma equipe que reza pelos pacientes que já estão assim, no nível da metade para o fim, vamos dizer assim, né? E eles têm visto um resultado gigante. E aí, durante um tempo, foi-se feito um estudo. O que aquelas pessoas
que estavam ali, né, deitadas, viviam com Deus. Primeiro, o estudo foi das pacientes com câncer que rezam. Os pacientes que têm fé. A evolução da melhora era, bem dizer assim, notória, ninguém precisava falar nada. Quem reza conseguia ter uma melhora e vivia o processo do tratamento muito melhor do que aqueles que não tinham fé e não rezavam. E aí eles fizeram um estudo e não tiveram resposta. Ainda não tem resposta. Sobre os pacientes que estão em coma, entubados, os pacientes que não veem ninguém, não escutam ninguém, que não tem noção de ninguém, mas que tem alguém rezando por eles. E ele ainda diz no vídeo assim, um terceiro é que reza. E aí hoje pela manhã eu estava adorando Jesus aqui no meu coração, né? Estava, como diz o outro, com o meu rosto no chão e pedindo a graça de Deus sobre a minha vida. Me veio, o Espírito me trouxe isso na memória. E eu acredito que foi algo providencial, porque Deus queria que eu rezasse em cima disso. E dentro desse vídeo, o Senhor trouxe ao meu coração realmente assim, o que a oração é capaz de fazer, mesmo a pessoa não querendo. Porque o médico diz, até hoje nós não temos noção da força que é um terceiro rezando por alguém que está com câncer. E nós podemos ver que nem a ciência consegue decifrar, a ciência não consegue, né, trazer uma resposta. Por quê? Porque há coisas que só Deus, o nosso Todo-Poderoso, pode fazer em nós, por nós e em nosso favor. A ciência não tem resposta para tudo. E ela não vai ter. Porque a ciência ela tem um limite no conhecimento. Deus, ele é o conhecimento. Deus, ele é a plenitude. E quando ele vem se revelando a nós, nós precisamos abraçar esse movimento de Deus. E hoje, depois que eu terminei essa meditação e rezando e louvando a Deus, por ele ser isso. Por ele ser esse Deus tão poderoso que não cabe na minha cabeça. Que não cabe na cabeça dos médicos, que não cabe na cabeça dos especialistas. Gente, ele não seria Deus se ele fosse totalmente conhecido. Ele não seria. Em toda a história da igreja, em toda a história da humanidade, o que mais se teve, vamos dizer assim, foram pessoas que se dedicaram também no estudo sobre Deus. Os santos padres do deserto, a igreja que está aí há 2000 anos, os grandes homens que estão aí lutando e batalhando mesmo para poder falar de Deus. Quantos livros que falam de Deus? Gente, a própria palavra de Deus vem dizer para nós o quê? Que nós precisamos acreditar, que nós precisamos crer. E essa oração, né, me levanto com a poderosa força e invocação. Então hoje eu queria convidar você que está aí rezando comigo, a invocar este Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. A invocar este Deus Todo-Poderoso para guardar o teu coração. A invocar este Deus Trino sobre toda a tua realidade familiar, financeira, saúde, emocional, enfim. Porque você não vai ter resposta de tudo nos livros, nas pessoas, no dinheiro, nos acontecimentos. Mas você vai ter a resposta de tudo em Deus. No Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu rogo que você reze comigo agora. Eu peço a Deus que esta oração possa fortalecer você. Mas mais do que isso, você possa ter certeza que quando você invoca o nome santo de Deus, o nome salvador de Jesus Cristo, o nome poderoso do Espírito Santo, você é guardado pela Trindade. Amém? Que essa seja a sua oração no hoje, mas que você possa sempre repetir, sempre que necessário. Página 62, vamos juntos invocar este Deus que a ciência ainda não conseguiu, né, falar tudo sobre ele. Que os grandes teólogos ainda não conseguiram falar tudo sobre ele. É este Deus que nós queremos invocar nesta manhã. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo, página 62, você que está com direcionamento. Hoje me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje, eu, Danusa, diga o seu nome, me levanto com a força do nascimento de Cristo
graças ao meu batismo, com a força da sua crucificação e morte, com a força da sua ressurreição e ascensão, com a força do seu retorno no dia do juízo. Hoje, eu, Danusa, me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje, eu, Danusa da Silva, me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, aleluia, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje eu, Danusa, me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje todos os poderes para que se levantem entre mim e entre os males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo e alma, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços de bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompa o corpo e a alma. Cristo me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo debaixo de mim, Cristo sobre mim. Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando durmo, Cristo quando me descanso, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo nos olhos de quem me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje eu, Danusa, me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Amém? Certo de que nós invocamos este Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Vamos clamar a presença do Espírito Santo, página 11, no direcionamento espiritual. Com a luz do Espírito, venha sendo expulso do nosso coração toda treva, toda influência do mal, toda tendência à maldade. Que a luz do Espírito Santo nos dê sabedoria, inteligência espiritual e humana. Que nós sejamos amparados por esta força sobrenatural em todas as áreas e em toda a dimensão da nossa vida. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai. Os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tome comigo a sua palavra, hoje Evangelho de São João, capítulo 16, dos versículos de 5 a 11. Evangelho de São João, capítulo 16, dos versículos de 5 a 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Aleluia! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E eu quero repetir o versículo 11. Porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque infelizmente, não sei, né? Não sei nem qual palavra usar. O demônio, ele já perdeu. Então, ele não tem mais nada para perder. Acaba que quando a gente se vê nessa condição, o que mais a gente quer é ir ladeira abaixo. Já não tenho mais nada para perder, então vou embora. Não é assim? Jesus aqui, então, ele já diz sobre a vitória sobre a morte. Veja, ele já diz, ele já nos avisa, olha, não é o que o mundo está vendo, mas é o que o Pai determinou. O Pai determinou. Não é o que muitas das vezes a gente vê, mas é o que Deus já tem por detrás como propósito. Às vezes a gente escuta em determinadas situações, principalmente de saúde, né? Quando a gente, às vezes, tem uma experiência de uma enfermidade muito punk. Os médicos chamam a família, os médicos chamam o paciente e falam, ó, dentro da ciência, tá acontecendo isso. Essa pessoa vai passar por isso, e ela pode morrer a qualquer momento. Só que isso é o que a gente vê, mas o que determina é a voz de Deus e a última palavra é dada por Ele. Ele diz isso para nós neste versículo, porque o chefe deste mundo já está condenado. O que os apóstolos viam? Os apóstolos viam uma perseguição ferrenha em cima de Jesus. Os apóstolos estavam vendo Jesus ali impedido de pregar. Se saísse, eles iam pegar Jesus e ia matar mesmo. Mas Jesus estava dizendo, isso daí é o que eles vão fazer. Mas o que vai acontecer é a vitória sobre a morte. Enquanto os homens estão tentando me prender, me bater, me matar, eu estou triunfando sobre a morte. E aí Jesus então não vê a condenação, não vê a prisão como fim. Qual é o fim de Jesus? A ressurreição. E isso daí dá para a gente ver também no início deste evangelho. Quando Jesus diz aqui no versículo 5 do capítulo de João 16. Qual que era o cenário? O cenário ainda era a última ceia. Então eles estavam ali naquele clima de quê? Despedida. O mestre estava se despedindo dos apóstolos. Então o cenário era um pouco tenso. Qual que é o cenário de despedida? É o que? Ai, será que eu vou ver de novo? Não é aquilo? Né? Aquela sensação de, ai, foi tão bom você aqui, por que você está indo embora? A gente podia ficar mais tempo, a tua companhia é tão boa. O cenário era de despedida. Jesus então estava dizendo, é preciso que eu vá, para que ele venha. Há um processo chamado revelação da Trindade para a humanidade. No Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, se nós pegarmos, nós vamos ver o quê? Deus que se revela para o homem. Depois ele manda os profetas anunciarem a vinda do Filho que salvaria. Então, quando Deus cria Adão e Eva não tinham visto Jesus e nem o Espírito Santo. Adão e Eva ainda não teve acesso a eles. Eles já existiam. Mas quem eles viram foi o Pai, o Criador de todas as coisas. Com certeza Deus tinha um plano, né? Um plano perfeito de revelar o Filho e o Espírito. Porém, a gente pisou na bola, a gente deu as costas para Deus, mas Deus nem por isso nos abandonou.
Então é interessante a gente ver aqui que não depende da gente para Deus fazer o que ele tem que fazer. Depende do querer dele. É a vontade de Deus que sempre vai acontecer. Isso aí é fantástico, gente. Deus não depende do meu amor. Deus não depende do que eu quero. Deus é Deus e ponto final. E a gente que fica aí brigando, lutando, né? Querendo que Deus obedeça a gente, isso não vai acontecer. Isso não vai, ele é Deus e ponto final. E mesmo que ele tenha visto uma criatura que ele fez tão perfeita, que foi o próprio Lúcifer, dando as costas para ele, ele não mudou de ideia, ele continuou sendo Deus. Ele não submeteu a uma corrupção de caráter. Deus não foi influenciado pelo demônio ter se revoltado. Deus continuou amando, Deus continuou sendo misericórdia, Deus continuou sendo o Criador, Deus continuou sendo Deus. Isso é fantástico, eu chego a arrepiar inteirinha em cima dessa meditação. Se você está me entendendo, diga um amém aí, diga um glória a Deus, porque isso é poderoso ao nosso coração no dia de hoje. Se todo mundo entendesse isso, as coisas estariam totalmente diferentes. Veja, se você está acompanhando comigo, dá um glória a Deus, dá um amém aí, só para me entender que você está prestando atenção na oração e na meditação da palavra. E aí então Jesus diz no Evangelho, é necessário então que eu vá, que eu esteja com Deus. Para quê? Para que o Espírito seja revelado em plenitude, totalmente. O Espírito seja revelado, e vai ser revelado para vocês primeiro. O Espírito Santo vai ser revelado para qualquer um, vai ser revelado para vocês que permanecerem. Tem isso também. É importante que a gente permaneça. É importante que a gente esteja. E olha que interessante o que Jesus fala neste Evangelho. Olha quanta gente prestando atenção, glória a Deus, aleluia, hein? Olha o que Jesus diz. No entanto, eu vos digo, é bom que eu parta, é importante que isso aconteça, porque o plano de Deus é infalível. Deus não falha, por isso eu vou. Eu vou, senão não virá o defensor. Quando nós saímos do projeto, quando nós saímos daquilo que Deus havia determinado para nós, no início de tudo, lá em Gênesis, lá em Adão e Eva, quando a gente saiu daquilo, quando nós saímos da beleza, quando nós saímos da plenitude, entrou o pecado, nós somos totalmente quebrados. Nós então, quando deixamos entrar dentro de nós a concupiscência, a tendência a praticar o mal, Deus não desistiu de nós. Só que ele diz, vai ter que ser um processo diferente daquilo que a gente havia programado. E aí Deus então se revela em Jesus e depois no Espírito. Hoje, eu e você, nós vivemos num tempo muito favorável da fé. E talvez a gente fale assim, nós estamos no pior momento de tribulação, de provação, pode até ser. Mas de revelação nós estamos no melhor momento. Porque nós conhecemos o Pai, nós conhecemos o Filho, nós conhecemos o Espírito Santo e nós vimos as testemunhas, que são os santos da igreja. Nós temos a igreja. Antes não se tinha a igreja. Antes não se tinha isso que a gente tem hoje. Hoje a gente tem devoções. Hoje a gente tem intercessão dos santos. Antes não se tinha isso. Então, por mais que a gente fale, nossa, nós estamos vivendo num tempo onde está tudo tão bagunçado, está tudo tão esquisito, o povo está sem Deus, sim. Mas se a gente olhar a história da igreja, se a gente olhar a história do povo de Deus, nós vamos ver que em momentos assim, são os momentos em que Deus mais se revela. São os momentos que Deus mais nos fortalece. Mas quando você está distante de Deus, as coisas, a tendência é ver que está tudo ficando muito, muito punk. Mas a partir do momento que você está mais perto de Deus, você vai vendo que Deus te sustenta em momentos em que você fala, realmente foi a mão de Deus. Porque você não daria conta. Além de tudo isso, nós temos a igreja. Nós temos esse braço de Deus aqui na terra que nos acolhe. Então nós estamos vivendo num tempo muito favorável dentro da nossa fé. Nós estamos. Eu não posso ficar só vendo o que está acontecendo de ruim. Veja, até a ciência e hoje reconhece que, se tratando de Deus, eles não têm resposta para tudo. A ciência reconhece isso. Se tratando de Deus, ela não tem resposta para tudo.
Nós estamos num tempo em que existe muitos que não estão acreditando, mas existe também aqueles das mentes brilhantes, inteligentérrimos, que também estão reconhecendo que Deus é Deus e ponto final. É necessário que eu vá e o Espírito venha, esse Espírito da verdade, esse Espírito que nos convence, esse Espírito que muda. Às vezes a gente fala, né? Fulano me ajudou no processo de conversão, fulano foi usado, porque quem te converte, quem muda, quem transforma a tua mente é o Espírito Santo. Um ser humano não tem força para isso. Uma pessoa sozinha, ela não tem força para mudar. Quem muda é o Espírito. Quem faz tudo é a graça invisível de Deus, que atua em lugares que a gente nem imagina. Por isso, quando a gente diz, né, que com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. A gente reza e quem age é Jesus. Quem age, na verdade, é o Espírito Santo no coração das pessoas. O Espírito Santo, então, vai convencendo de que aquela vida que Deus tem para ele é melhor do que a vida que ele está levando. É o Espírito que vem na missão, porque o Espírito tem uma missão de nos manter em Deus. O Espírito tem a missão de revelar a verdade, de tirar a gente das mentiras, das enganações, das ilusões que a gente coloca, das mentiras que a gente escuta. O Espírito Santo traz aquela luzinha, sabe aquela luzinha amarela? Peraí, o que o fulano falou não é verdade, não. Peraí, essa vida não é pra mim, não. Peraí, esse caminho não é pra mim, não. O Espírito Santo é aquela luzinha amarela. Cuidado, cuidado, cuidado. E sempre que a gente tem ele, é ele que nos conduz. O Espírito é aquele que abre a nossa inteligência e nos dá a sabedoria. É esse Espírito Santo. Por isso hoje, meu irmão, nós vamos fazer um exercício de fé. Hoje eu quero fazer uma grande convocação aqui para a família de fé. Hoje, durante todo o nosso dia, nós iremos clamar isso. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Se você for trabalhar, você vai convidar, vem Espírito Santo. Na hora que você chegar no teu trabalho, vem Espírito Santo. Você que está em casa, você que vai trabalhar, você que vai arrumar a casa, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de alguém que está doente, cuidar da avó, cuidar do vô, cuidar da tia, você vai pedir, vem Espírito Santo. E me ajuda hoje a ser um cuidador, uma cuidadora cheia do Espírito Santo. Você que hoje vai resolver problemas fora de casa, você que hoje vai participar de reuniões, você que hoje vai atender cliente no seu salão, na sua loja, no seu empreendimento, aonde você estiver, você vai pedir, vem Espírito Santo, que hoje eu esteja cheia de ti, para atender, para cuidar de alguém, para pôr a mão em alguém, para oferecer uma roupa, enfim. Hoje é o dia da gente pedir, vem Espírito Santo sobre nós. E nós vamos ver que o dia de hoje será um dia iluminado. Será um dia cheio de luz, principalmente na tua alma. A tua alma vai ser iluminada. Talvez você não vai ter uma experiência do lado de fora de luz, mas dentro de você, você vai ser conduzida pelo Espírito. Que hoje você repita isso 100, 200, 300, 1000 vezes. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Quantas vezes você se estressa, xinga? Mais que 100 vezes. Hoje você vai mudar essa linguagem tua e vai colocar a linguagem, vem Espírito Santo. Esse será o nosso lema do dia de hoje, de uma forma provocativa, de uma forma de invocação. Nós queremos incendiar a terra, nós queremos trazer o fogo sobre a terra, que é o Espírito Santo. Pela nossa oração, pela nossa súplica. Nós não vamos brigar, hoje nós vamos chamar, hoje nós vamos pedir, hoje nós vamos clamar. Vem Espírito Santo. Nós estamos aí em mais de 100 pessoas. Vocês já pensaram? Mais de 100 pessoas em toda a parte do Brasil, porque aqui tem gente de Manaus, tem gente de São Paulo, tem gente de Minas, tem gente de Goiânia, tem gente de tudo quanto é lugar. Vocês já pensaram? Todo mundo, todos nós, falar, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Vocês já pensaram? Nós vamos incendiar esse mundão maravilhoso de meu Deus, esse Brasil baronil. Coisa mais linda vai ser o dia de hoje, todo do Espírito Santo. Amém? Que o seu dia esteja assim, que o seu coração esteja assim, cheio, determinado, decidido pelo Espírito Santo. Lembrando, amanhã, a oração da manhã começa 10 minutos mais cedo, quarta-feira, dia dedicado a quem? São José, aleluia! Que o seu dia seja do Espírito e você se prepare. Amanhã, 10 para 6, nós começamos com o terço de São José
e a nossa consagração a São José. Deus abençoe um dia do fogo, um dia do Espírito Santo para você e toda a sua família.